Boa tarde a todos os colegas, as pessoas que estão nos acompanhando a partir de agora, ao vivo pelo Facebook, que nos acompanharão depois pelo canal 20. Meus sinceros cumprimentos ao Ademar, que me trouxe essa pauta, que vai ser a pauta principal do meu grande expediente hoje, a Raquel Rubio, a todos os representantes, ao Ariel representando aqui a empresa Coleurb, a todas essas pessoas que me municiaram de informações e que me deram a oportunidade de poder hoje, de ser escolhido, aliás, para poder falar sobre um assunto tão importante quanto a segurança no trânsito e as campanhas para conscientização da nossa população, aos nossos representantes aqui da imprensa, o Matheus, representante da Secretaria de Segurança Pública, meu pai, o Betão, seja bem-vindo. Como já falei, me sinto muito honrado, não tinha preparado algo específico para o grande expediente, até que o Ademar falou comigo para a gente tratar sobre a questão do Maio Amarelo, que todo mês de maio, todos os anos, né, Ademar, são feitas campanhas, não só em Passo Fundo, no país inteiro, no mundo inteiro. Aqui dentro da Câmara são feitas campanhas, né? E a gente sabe, infelizmente, muitos de nós já perderam familiares em acidentes de trânsito, a gente já perdeu amigos em acidentes de trânsito, a gente já presenciou, a gente até, numa dessas, até participou, foi vítima de algum tipo de acidente. Claro que ninguém bate o carro, ninguém faz alguma coisa com um propósito específico, ninguém comete uma infração por gosto, mas na maioria das vezes, se não em quase todas, se não em todas as vezes, os acidentes decorrem de negligências dos motoristas, de falta de atenção à sinalização, às nossas leis, e eu atualmente até por um outro dispositivo aí que toma conta dos nossos dias, que é por causa do celular, né, gente? Então, de início, eu vou ler algumas questões institucionais sobre o Maio Amarelo, uma parte institucional, para falar um pouco mais qual que é o objetivo dessa campanha, desse verdadeiro mutirão que é feito mundo afora. Posteriormente, traremos alguns dados e alguma contextualização aos nossos dias atuais. O movimento Maio Amarelo nasce com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Criado em 2011, a partir da década da ação para a segurança no trânsito decretado pela ONU, o mês de maio se tornou referência em todo o mundo para as ações mundialmente realizadas nesse setor. O movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil organizada, que busca estimular a participação da população, das empresas, dos governos e das entidades através da propagação do conhecimento nas diferentes esferas abrangidas pelo trânsito. E como eu falei, já está presente em mais de 25 países, exatamente em 27 países nós temos esse tipo de campanha, no caso o Maio Amarelo. Nesse ano, o tema adotado aqui em Passo Fundo é Nós Somos o Trânsito. É um tema que o Denatran elegeu para todas as ações durante o decorrer do ano de 2018. Em Passo Fundo, o movimento foi iniciado em 2014, onde diversas entidades que compõem o grupo Multiplicadores da Educação para o Trânsito, dentre elas SEST-Senat, a Universidade de Passo Fundo, a Agenda 21, a CFC Autotec, CFC Planalto, CFC Via Certa e Lions Clube Amizade, todos eles coordenados pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, através da Secretaria de Segurança e do Núcleo de Educação para o Trânsito, criaram a agenda coletiva Maio Amarelo em nossa cidade. Assim, cada entidade promove ações e todas as outras auxiliam e apoiam como um verdadeiro mutirão em favor da cultura da segurança no trânsito, como eu falei, no nosso caso, no Brasil, mas uma campanha de âmbito mundial. Nesse sentido, a gente sabe que muitas das pessoas que não têm essa familiaridade como vocês têm na área da segurança pública, e nós aqui enquanto agentes públicos, muitas pessoas acreditam que esse tipo de campanha é meramente para cumprir tabela, né? Tem que fazer uma conscientização
é importante, mas as pessoas às vezes, Mateus, acham que de fato isso não impacta na vida da sociedade. Eu discordo, sim, veemente dessas opiniões, até porque uma falta de conhecimento às vezes geralmente não é proposital. E vou trazer alguns exemplos práticos aqui, para mostrar que realmente isso impacta. Vejamos, nós somos os vereadores mais novos aqui, Rafael Colucci, o Leandro Rosso, o Alex, por exemplo. A nossa geração já teve uma educação na questão do trânsito, né, de entrar no carro, colocar o cinto. Dificilmente você vê o pessoal mais jovem andar sem cinto na cidade, acontece, mas se você parar para observar, é muito mais comum em pessoas de gerações anteriores, pessoas mais velhas, né? Questão de jogar lixo pela janela do carro. Quantas vezes eu já vi criança corrigindo o pai que botou o papel no chão, do chiclete. Então a gente aprendeu, na nossa geração, isso já é um erro que não é inaceitável. Para as pessoas mais velhas, não. Outra coisa que em Passo Fundo é um problema grave, que meu pai que está aqui sempre fala também, ninguém para na faixa de segurança em Passo Fundo. E se tu for parar para cuidar, quem que para é o pessoal mais jovem. Às vezes o pessoal mais velho que deveria dar exemplo, está sendo corrigido por outras gerações. Mas como eu falei, não é por maldade, né, Ronaldo? É que já foi embutido de uma certa maneira na educação escolar. A gente já cresceu com isso desde pequenininho, a gente já foi educado desde pequeno que a faixa tem que parar, né? Agora, mais recentemente, essas campanhas contra o álcool no volante. A gente vê em Passo Fundo ainda, muita gente ainda costuma ter, em cidades pequenas, beber e dirigir. Nas cidades grandes é uma prática quase que diminuiu, não tenho dados aqui, mas que diminuiu com certeza, mais da metade. O pessoal sai de noite, sai de Uber, vai a Porto Alegre, por exemplo, o pessoal chega nos lugares e de táxi, de Uber, enfim, vai beber, sabe que vai ter fiscalização, e se pegar vai dar problema, que não pode, né? Mas nós temos um outro problema, que foi o que eu falei no começo, e que os senhores que são da segurança pública vão concordar, que todos nós aqui, inclusive, já fizemos isso, que é mexer, Patrick, no celular enquanto dirige. Né? A gente está policiado para botar o cinto, para parar na faixa de segurança, para não jogar o papel pela janela do carro, o lixo pela janela do carro, mas o maldito do celular, tu para na sinaleira, olha, vai olhar o telefone, quando vê, é aqueles 10, 20 segundos que tu parou a mais, que alguém vai botar a arma ali, vai te assaltar, vai levar teu carro. Ou é aquela hora que tu foi atender a ligação, passou no sinal vermelho e bateu em alguém, ou na faixa de segurança acabou por atropelar alguém. É um mecanismo que veio para nos ajudar e que, por muitas e muitas vezes, acaba nos atrapalhando cotidianamente, todos os dias, em vários momentos. Depois vou passar um vídeo sobre isso até, e vou trazer uns dados da Associação Brasileira de Medicina no Tráfico, a Abramet. A Abramet fez uma pesquisa que revelou que o uso do celular já é a terceira maior causa de mortes no trânsito, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e do consumo de álcool, Rigon. São cerca de 150 óbitos por dia no país e quase 54 mil óbitos anuais provocados pela utilização indevida do aparelho na hora de dirigir. O número de indenizações pagas para as vítimas fatais no trânsito brasileiro cresceu em 23% no ano de 2017. Esse dado é fruto do relatório anual da seguradora Líder. Nós homens, representamos 75% dessas indenizações pagas por acidente no país. E a faixa etária é justo a faixa de risco que muitos de nós nos encontramos, Alex, entre 18 e 34 anos. 33, né, Alex? Como eu falei, pessoal, infelizmente muitos de nós já perdemos familiares, eu perdi alguns amigos já em acidentes de trânsito. E a gente tem que pensar, vou passar um vídeo aqui agora, tem mais ou menos uns 2 minutos, mas é um vídeo muito impactante, que vai fazer a gente pensar. Ele é um pouco pesado até, vamos dizer assim, mas ele é bem didático. A gente tem que saber que como nós podemos ser vítimas, nós podemos
também ser causadores de acidentes, que ninguém está livre disso. Então eu acho que nunca é demais a gente dar uma assustada ou se assustar um pouquinho para acender aquela luzinha vermelha, né? Então eu vou pedir a todos um pouquinho de atenção só para dar devida importância para esse vídeo que eu achei muito importante para passar para todo mundo. Como eu falei, não sei se é adequado, inadequado, se é pesado, se é leve, mas é o que acontece, né? É algo que todos nós, como eu falei, estamos expostos, nossos familiares, nossos amigos estão expostos, e que ninguém está livre, Deus o livre, mas ninguém está livre em ser atingido ou até cometer, ou ser causa, aliás, de um acidente desses. Então, acho que a nós, agentes públicos, e a quem está encarregado disso, como vocês aqui, a gente tem que conscientizar o máximo possível e criar essa cultura, porque ela funciona assim. Quem sabe daqui, essa gurizada que está hoje no colégio aí com 5, 6, 8, 10 anos, já tem mais educação do que nós temos hoje, com certeza vão ter em relação a isso também, né? Essa evolução, para quem observa, para quem é profissional na área do trânsito, que nem vocês são, vocês têm conseguem ter essa percepção da evolução, né, da educação das pessoas, mas ainda infelizmente é pouco. E somado a isso, nós também, em questão de estradas, pelo menos nem asfalto decente nós temos para a gente andar. A gente, como diz um amigo meu, você anda a 100 km por hora numa direção, e a menos de 2 metros está vindo outro vivente, ele é a menos de 2 metros e tinha 100 km por hora também. É impossível tu achar que uma hora não vai dar um problema, né? Isso somado a outras questões de negligência, de imprudência, de ultrapassagens onde não pode. Esse tema eu dou por finalizado, e mais uma vez, a Ademar, a Raquel, a todos que vieram aqui prestigiar e que me passaram essas informações, eu agradeço de coração, me senti, falei para o Ademar, muito honrado e prestigiado por ter sido escolhido para levantar um tema tão importante quanto esse. Com certeza, esse tipo de ação pode estar salvando e vai estar salvando a vida de muita gente,
a partir dessa conscientização e do trabalho de cada um de vocês. No que eu puder ajudar o gabinete, e tenho certeza que todos os vereadores aqui, quem puder ajudar, no que a gente puder ser útil para vocês, a gente vai estar à disposição. Qualquer tipo de campanha que a gente possa, de uma maneira ou outra, dar uma mão, ou ajudar até, quem sabe, criar alguma coisa diferente, a gente está à disposição para quebrar a cabeça junto aí, tá? Então, muito obrigado mesmo. Tem um outro assunto que falava mesmo eu e o vereador Alex aqui, o Márcio também fala direto comigo disso, que eu vou tratar e que está na boca do povo, é a questão das paralisações aqui, que na segunda-feira o vereador Matheus, né, trouxe a pauta, o vereador Alex também deu uma explanação boa, o Márcio, o tributarista, deu a sua explanação bem técnica em relação à reforma tributária, a necessidade da reforma tributária, a incidência, principalmente do que foi dobrado de PINs e COFINS aí do nosso combustível. Eu acho que tudo isso é muito mais amplo do que a gente realmente enxerga, eu acredito, não é uma mera paralisação dos caminhoneiros, agora são a bola da vez, né? Pela questão do transporte, do custo logístico, enfim, que vai acabar inviabilizando isso aqui. No ano passado, ainda quando eu participei da Logistec, o secretário de segurança, aliás, secretário dos transportes, o Dr. Pedro Westphalen, falou que se em 10 anos o Rio Grande do Sul não investir em malha ferroviária, malha rodoviária, e não achar um jeito, Rufa, de diminuir os custos logísticos, em 10 anos não é mais vantagem produzir nada no Rio Grande do Sul. Porque toda a arrecadação do pequeno produtor, ou do grande produtor, enfim, vai ser perdido no escoamento da produção, Rigon. Vai tudo no custo logístico. Então, de graça ninguém vai trabalhar, né? Muito se fala sobre o monopólio da Petrobras, ou sobre a privatização da Petrobras. Eu vou muito além, eu acho que a solução não é simples como vamos privatizar a Petrobras. Não é simplesmente dar o raio privatizador lá que vai resolver os problemas. Eu acho que até é capaz, nas atuais circunstâncias, de até piorar, porque a gente tem um monopólio de fato, mas não um monopólio de direito. Desde 97, o livre comércio do petróleo, ele é liberado no Brasil. Ele é livre, né? Só que isso, de fato, não acontece pelas altas restrições que a ANP coloca para todo e qualquer empreendedor, toda e qualquer empresa, grupo econômico que queira vir explorar, refinar, distribuir petróleo ou combustível no país. Isso tudo aliado ao que o Márcio falou na segunda-feira aqui, da alta carga tributária. Então não é algo muito simples. Nós temos no todo o processo econômico ali do petróleo, primeira etapa, exploração do petróleo, perfuração. Num segundo momento, nós temos a parte de refino, a refinaria, né? Num terceiro, a logística, que é a distribuição, e lá no fim, na ponta, nós temos o comércio, que são os postos de combustíveis, que é o que o povo geralmente ataca, porque é cartel, porque é isso, ou porque é aquilo. Já lhe concedo a parte, Márcio. O que é importante falar é que, na verdade, a gente pode comprar petróleo de fora, a gente pode importar petróleo, e em tese poderiam haver, né, pelo menos não tem nenhum tipo de mecanismo jurídico que impeça novas empresas se instalarem no ramo petroleiro aqui no Brasil, Rudy, no setor de exploração, de refinaria, do que for, né? A questão é que a gente teve, e eu não vou ser raso de atribuir toda a culpa pela quebra da Petrobras ao governo do PT. Óbvio que teve uma grande parte, eu sou totalmente contrário àquele governo, todo mundo aqui sabe disso. Mas a gente teve 40 anos de monopólio. 40. Até 97. Tu não pode culpar só um governo por 40 anos. É óbvio que quando tu abrir o mercado, quando tu voltar à realidade e sair da bolha, vai dar problema. Nós controlávamos antes o preço do combustível. Agora a gente toma, a partir de 2016, foi adotada a precificação com preço no custo da commodity, acompanhando o que todos os países fazem, o custo do mercado. O mercado, o valor do petróleo no mercado é que dita o preço que vai ser vendido, o barril, em dólar no caso, né? Esse choque de realidade nos trouxe ao que a gente está vivendo hoje, que é a Petrobras quebrada, sem investimento, sem capacidade de refino para o nosso petróleo,
né? Uma refinaria vai vir se instalar no Brasil, não vai conseguir licença, Valdo. Porque a ANP, enfim, as altas barreiras burocráticas que já existem para isso, né? Fazem uma proteção, garantem esse monopólio à própria Petrobras. Durante 40 anos, esses 40 anos nós tivemos, a Petrobras deteve todas as principais refinarias, os principais pontos de exploração de petróleo do país. Hoje uma empresa vai entrar aqui para achar petróleo, as principais já estão com a Petrobras. A fonte, a matéria-prima já está conosco, eu digo, em âmbito nacionalizado, né? Outra questão do refino ainda. Temos exploração, como eu falei, exploração, refino, distribuição e comércio. Na questão do refino, uma empresa vai chegar aqui, das 17 refinarias que nós temos hoje no país, eu acho que é isso, se eu não estou enganado, 13 são da Petrobras, 4 são de outras empresas. Na distribuição, que é o outro setor, já está no terceiro corte da atividade econômica, na distribuição, mais de 80% da logística está concentrada em 3 empresas, num oligopólio. Nós temos a Raizen, a Ipiranga e a BR Distribuidora, que é da Petrobras. Por questões óbvias, todas elas ainda compram da Petrobras. Inclusive, os centros logísticos, os CDs deles, centros de distribuição, são muito próximos às refinarias da Petrobras, para baratear o transporte. Sempre foi precificado de acordo com o que a gente acha, de maneira maquiada, de maneira artificial o preço, né? Sempre foi comprado daquela empresa por durante 40 anos. Quem, em sã consciência, vai vir investir em porto para importar matéria, em logística, em técnica nova, em tecnologia de refino? Ainda com a possibilidade do governo poder regulamentar de novo o preço. Ninguém. Só quem sobrevive a um tipo de atividade dessas é uma empresa que não precisa visar lucro, que é uma empresa estatal. Né? Uma coisa que é bem óbvia, se na última faixa do teu DRE lá tu não tiver lucro, não existe mais emprego, Luiz. Não existe investimento em tecnologia, não existe investimento em profissionalização, não existe desenvolvimento de técnica, aprimoramento, nada. E não existe concorrência, não existe competitividade. Até para te poder pegar dinheiro no banco subsidiado, tu precisa ter lucro, porque ninguém vai te dar dinheiro para te não pagar. Então, uma empresa sem lucro, na verdade, ela nunca, historicamente, ela sempre foi tratada dessa maneira. Eu seria muito leviano se eu colocasse, Matheus, toda a culpa no governo Dilma Lula. Óbvio que tem culpa, mas é óbvio, isso é indiscutível. Mas não nasceu ali o problema. Como eu falei, 40 anos controlando artificialmente um produto, a gente tem inúmeros exemplos em qualquer lugar do mundo, nenhum lugar funcionou isso. Na Roma Antiga não funcionou. Na época, mais aqui no Brasil, quando tinha os fiscais do Sarney, funcionou. Para controlar a inflação não funcionou. O pessoal vendia erva mate, tinha lá 500 quilos de erva mate, separava 200 para vender a R$5, que era o preço tabelado, escondia 300 e vendia no mercado negro. É o que em Cuba acontece com papel higiênico. Entendeu? Em qualquer lugar do mundo que tem controle de preço, já foi tentado em muitos lugares, não dá certo, porque a hora que tu para de controlar, explode. Está explodindo agora, na minha opinião, da maneira errada. Eu acho que uma hora isso vai ter que parar, vai ter que mudar toda a política de preço, como o Márcio sempre fala, de cobrança de impostos, de taxação. Mas, primeiramente, tu tem que abrir um mercado de fato. Tu tem que abrir um mercado de fato. Então, aí eu discordo quando tem opinião, até que nós conversamos aí, o Alex falou na segunda, me permita, Alex, como estávamos falando, que seja a política liberal o problema disso. Mas sim, é um conjunto de coisas. Obviamente que isso foi sendo empurrado com a barriga, e uma hora, meu amigo, vai dar problema, vai estourar, alguém vai ter que pagar isso aí. Tu abriu um mercado. Hoje ainda, a Petrobras com controle acionário estatal e com essa alta barreira que tem, Rufa, para outras empresas vir, não vai adiantar nada. Você simplesmente falar em, tem que privatizar. Todo mundo sabe que eu sou totalmente a favor da privatização de quase tudo. Né? O Estado é ineficaz, ineficiente, está à prova aí, não precisa nem argumentar. Mas não é simplesmente pegar e falar de maneira rasa que tem que privatizar a Petrobras que vai resolver o problema, que a gasolina vai ficar barata. Nesse contexto de hoje, Matheus,
Márcio, com a Petro do jeito que está, com essas barreiras, se privatizar, é capaz de ficar pior. Porque daí sim tu vai ter o monopólio na mão de um grupo, que não vai ser o Estado, que já é ruim, vai ter na mão de um grupo empresário, que daí você vai querer lucro. Agora, se tu abrir barreira primeiro, e depois não precisa vender a Petrobras, vende controle acionário só. Vende os 2% ali, fica com 49% para o Estado, já muda a conversa. Não sou especialista nisso, não tenho nenhuma informação privilegiada nem nada, mas acho que, na minha opinião, pelo que eu estudei, seria uma saída. Cada ano que passa, se eu não me engano, em 2017, aumentou em quase 28% ou 30% o número de importação de petróleo que o Brasil está fazendo. Ou seja, nós temos muito petróleo. Só que, segundo os especialistas, o nosso petróleo nacionalizado ele é muito denso. E nós não temos capacidade para refinar esse petróleo denso. O que a gente faz? Parte desse petróleo a gente exporta, outra parte a gente segura, vai lá, compra de outros países, do Oriente Médio, até americano, do próprio Estados Unidos, que tem inúmeras empresas nesse setor. Compra o petróleo leve, Luiz, mistura com o petróleo denso, que é o nosso, para poder refinar. Ou seja, tu está botando fora o teu produto, que é, aqui para nós, internamente, pelo menos, seria valorizado em real, que é a nossa moeda, para comprar em dólar, que a volatilidade do real só quem acompanha sabe, né? Para comprar em dólar e, obviamente, ter prejuízo. Então, quem sabe se a Petrobras, como eu falei, tivesse visado durante todos esses tempos o lucro na última linhazinha lá, do DRE, e não tivesse comprado, investido em usinas em Passadina e Confusão, nós teríamos uma capacidade de refino melhor e estaríamos refinando esse petróleo mais denso. Outros países refinam, nós não. Por quê? Falta de verba ou verba mal empregada em tecnologia e desenvolvimento de produto e processo. Coisa que não tem como a gente chamar de amadorismo, Márcio, porque as pessoas que estão lá, embora algumas concursadas, outras nomeadas, todas elas têm muito conhecimento. A questão é a tal do dolo do negócio. É para dar lucro, não é para dar lucro? Todo mundo sabe. Tu tem que ter uma capacidade, você vai pegar a nossa realidade, tu vai no banco pegar dinheiro para comprar um apartamento, Minha Casa Minha Vida, tu tem que comprovar renda. O cara não vai te dar, o banco não vai te dar dinheiro de graça, o governo não vai te dar dinheiro de graça. O Minha Casa Minha Vida não vai te dar uma casa, tu vai ter que pagar. E comprovar que tu pode pagar. Mas se tu não tem lucro, se tu não tem de onde tirar, vai pagar o quê? Pois é, a gente estava, durante todos esses 40 anos, subsidiando tudo isso. Então é por isso que eu puxei toda essa parte mais técnica e da Petrobras aqui, e falei do vereador Alex, do Márcio, que a gente conversa muito sobre isso, e algumas opiniões são parecidas, outras são diferentes, mas enfim, a gente essa conversa é boa. Apenas para falar que essa luta, o que está acontecendo, não é de uma classe que está lá e que é só algum tipo de prestígio ou de vantagem, mas é toda nossa, né, Rufa? A gente foi lá na quarta passada e a gente viu pessoas de todos os tipos, pessoas de tudo que é lado da sociedade, várias empresas, pessoas levando comida para ajudar, se solidarizando com eles. Então é um movimento que tomou conta do Brasil, que nos representa, sim, porque uma hora ou outra a gente vai pagar por isso, né? E eu acho que o brasileiro tem que parar um pouco de só falar de maneira rasa, Tiquinho, como eu disse, e ficar só repetindo o que lê, o que fala, e dá uma lida, dá uma pesquisada, ver o que tu pode fazer para contribuir, para ajudar. Tem muita gente aí disposta e que ajuda em silêncio, né, Luiz? Enquanto outras apenas apontam o dedo para as pessoas. Então, Márcio, não sei se tu queria fazer contribuição na parte depois. Então, pessoal, apenas puxei toda essa parte aqui, Dala, que também é do setor dos transportes, para trazer a nossa realidade, que o problema é muito, muito, muito mais embaixo do que a gente acha. Não é simplesmente alguém que vai vir agora, ainda mais em época de campanha eleitoral, só privatiza, ou só faz isso, ou só faz aquilo, que não existe a fórmula pronta, assim, senão alguém já teria feito, né? Não é uma coisa tão simples, envolve muito interesse, muita gente vai perder dinheiro, muita gente vai ganhar dinheiro, muita gente vai se promover, outras vão cair, e aí a conversa fica diferente. Mas, muito obrigado a todos por essa quase meia hora que eu fiquei aqui incomodando todo mundo, que é tempo. Que tenhamos uma boa sessão e uma ótima quinta-feira de feriado. Obrigado.